Estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um tema que tem sido bastante comentado e que foi assunto do último workshop realizado por Divaldo Pereira Franco em nossa cidade. Nosso tema de hoje é o amanhecer de uma nova era. Quem vai falar sobre esse assunto é Éden Lemos. Éden é professor e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Éden, mais uma vez. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês no programa Espírito e Vida, através da Sim TV. Ô, Éden, vamos direto ao assunto. Que nova era é essa que está sendo tão comentada? Inclusive, isso gerou uma celeuma recentemente, né, Nilo? Algumas pessoas imaginando com aquela profecia maia de que o mundo ia se acabar e tudo mais. E com o cometa agora. O cometa, enfim. A humanidade sempre esteve debatendo e refletindo sobre essa nova era, não é? Esse conceito de nova era, ele vai mudando de acordo com a concepção de cada um. Para o Espiritismo, nova era significa nós conseguirmos viver os ensinamentos de Jesus. Então, não é uma mudança geológica, não é uma mudança climática ou de uma estrutura mais comprometedora da vida no planeta. Não é isso. Na visão espírita, é uma mudança do homem, intimamente. De um homem egoísta, orgulhoso, vaidoso, para um homem que é altruísta, que se preocupa com os outros, que é caridoso, enfim, que vive a mensagem de Jesus. Então, a nova era é aquele momento, ela vai estar presente e se caracterizar e se concretizar no nosso planeta quando a humanidade deste planeta, ela conseguir viver essa mensagem de Jesus. Então, nós estamos nesse momento em que a humanidade começa a despontar para outros valores que se aproximem mais dessa vivência da mensagem de Jesus. Então não é a queda de um cometa nem um tsunami, nós é quem vamos fazer essa transformação. E já estamos fazendo essa transformação? Já vivemos os primeiros momentos dessa nova era, Éden, na sua opinião? Dentro da perspectiva espírita, as informações que têm chegado, através de médiuns como Divaldo Franco, que é um médium que tem toda a segurança de uma vivência, toda um testemunho, ao longo da sua tarefa enquanto divulgador espírita. Nós temos duas obras que tratam de forma muito direta, com revelações novas. Apesar de que na própria codificação, na obra Gênese, o próprio codificador já refletiu sobre isso, já discutiu sobre isso. Mas, recentemente, na obra Transição Planetária, de Manuel Flamengo de Miranda, e nesta agora, O Amanhecer da Nova Era, que é a informação que o workshop de Divaldo tratou em 2013, nós tivemos desse espírito, Manuel Flamengo de Miranda, informações de que esse momento, de fato, já chegou para o planeta Terra. Só que, como o próprio Divaldo disse no seu workshop, a chegada da nova era é como a gente precisa entender que nós estamos vivendo o início dessa nova era. Então, imagine, quando a gente chega na meia-noite, terminou o dia e dá o primeiro segundo ou o primeiro minuto do outro dia, ou meia-noite e 1 minuto, nós estamos iniciando o novo dia. Mas até a luz resplandecer no horizonte com o sol, na sua intensidade maior, que seria realmente aí, na simbologia que o próprio Divaldo trouxe para a gente, o sol do meio-dia ainda está longe, mas a gente já começa a ter os primeiros movimentos de conscientização, e o mundo está mostrando isso, O mundo está mostrando que o homem precisa mudar, que o homem está querendo mudar, que o homem está querendo deixar de predar a natureza, que o homem está se conscientizando disso. Mas alguns só acordam às 11 horas da manhã. Exatamente. Então é um movimento contínuo, como você colocou. Mas os valores humanos
estão cada dia mais sendo problematizados, não é? Sendo colocados de forma muito consistente de que a gente não pode continuar com os valores que a gente tinha no passado. E o movimento não é só de cunho religioso, como alguns pensam. Não, é de cunho científico, é de cunho filosófico e também de cunho religioso. E, nesse sentido, a humanidade está cada dia mais melhorando e alcançando o projeto de Jesus de viver a sua mensagem. Nós já sentimos um mundo melhor, com certeza, um mundo transformado. No mês de janeiro, no começo desse ano, aconteceu na Paraíba, em João Pessoa, um evento espírita, e durante esse evento houve um momento em que aconteceu um diálogo interreligioso. Um espírita, um pastor protestante e um padre católico, não é? E foi um dos momentos interessantes realmente do evento. Isso significa essa tolerância religiosa, esse diálogo entre as religiões em busca de um ponto comum, seria um dos caminhos para se chegar a essa nova era? Com certeza, não é? A gente sim tem que dizer que esse é um exemplo prático do que nós estamos conquistando. Você imaginar que num congresso espírita, feito numa federativa estadual, que foi a Federação Espírita da Paraíba, tá? Com transmissão pela tvc.com, né, para o mundo todo, e alcançou centenas de pessoas no mundo todo, nós teríamos um padre, nós teríamos uma freira, nós teríamos um pastor, né? Enfim, nós teríamos várias outras denominações religiosas dentro de um evento de um congresso espírita. Isso parece comum e normal hoje, mas se a gente voltar 30 anos atrás, isso era impossível. Então, o diálogo interreligioso, que é um esforço que as religiões estão cada dia mais investindo nesse sentido, é um exemplo. Até porque as religiões do mundo um dia vão entender que o que elas tratam, na essência, é uma coisa só, que é viver a lei de amor, de justiça e de caridade. Independente da bandeira cultural, da bandeira teológica que cada um tenha, mas a essência é essa. Então, nós falamos praticamente da mesma coisa e objetivamos a mesma coisa. Então, no futuro, a gente não vai ter religiões querendo dominar pessoas, grupos de pessoas e demarcando o território. Eu sou de tal religião, você é de outra religião. Nós teremos uma religiosidade internacional em que as culturas, não é, de cada povo vão caracterizar como vai ser a vivência, mas que na essência nós nos sentiremos mais irmãos. E o diálogo interreligioso é um exemplo de uma conquista que a gente já realizou e que é um indicador de que a nova era, de fato, já é uma realidade que se inicia. Trata-se de buscar os pontos de convergência entre as religiões e não aquilo que nos separa. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta nós teremos um material que o programa Espírito e Vida preparou com Divaldo Franco aqui em Natal. A gente volta já. Estamos aqui com Eden Lemos, conversando sobre o amanhecer de uma nova era. Mas primeiro nós vamos ver um material que a equipe do programa Espírito e Vida, preparou com a presença de Divaldo Franco aqui em Natal, conversando exatamente sobre isso, essa nova era. Vamos lá? Então, em nome de todos que estamos aqui nesta noite e que labutamos em nome do Consolador prometido, o Espiritismo, no Rio Grande do Norte, gostaríamos também, Divaldo, de agradecer mais uma vez a sua disposição e carinho por esta equipe de trabalhadores que vem ao longo de mais de 86 anos aprendendo a servir a Jesus. Meditando profundamente nas páginas sublimes do Evangelho de Jesus, de acordo com as explicações da reencarnação, da comunicação dos espíritos, da certeza da vida depois da vida,
de que os seres queridos nos esperam, cantando hinos de alegria, como no circo de Roma. Os mártires eram recebidos com a coroa da vitória. Não é ufania, não é apenas uma teoria, são os fatos. Porque a cada instante os espíritos estão provando a imortalidade da alma. Então nós que temos assumida a honra de conhecer a mensagem do Espiritismo, sem nenhum demérito para todas as religiões, porque o importante não é a religião que se abraça, é a conduta moral que se tem na religião que se abraça. O fanatismo religioso. E é contra esse fanatismo religioso que se ergue a cultura da nova era. Porque mais importante do que uma designação religiosa é o sentimento de religiosidade da criatura em relação à vida, não sendo importante a vinculação teológica a este ou àquele segmento igrejístico, mesmo porque, no que diz respeito à mensagem de Jesus, ele não se preocupou em criar uma doutrina organizada, uma religião que atendesse às necessidades humanas. Na sua condição de humanista por excelência, ele estabeleceu um código de ética moral, centrado no amor, a mais notável psicoterapia preventiva e curadora para todos os males da sociedade. Felizmente, raiou uma nova era para a humanidade, com uma doutrina de experimentações científicas, capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E estamos entrando nesse mundo novo. Não nos preocupemos com as tragédias. Afinal, como disse aqui, quando abordamos o seminário Transição Planetária, o mundo não se acabou em dezembro. Que beleza! E que tristeza! Se houvesse terminado o mundo físico na falsa previsão dos maias, e que os fanáticos interpretaram como sendo a culpa coletiva que Deus ia punir, nós estaríamos na pátria, longe da dor, preparando-nos para o outro mundo. Mas como que se vai acabar é o mundo moral negativo, conforme escreveu o venerando espírito Manuel Viana de Carvalho no livro citado, Transição Planetária. Logo ele nos enviou a continuação do livro, Amanhecer de uma Nova Era. Dessa forma, iremos entrar nesse mundo de regeneração, a pouco e pouco. Dizíamos ontem, nosso encontro com os amigos, que a meia-noite é o momento mais denso da treva, mas meia-noite e um segundo já é o amanhecer. É a saída do túnel para a claridade do dia, o amanhecer de uma nova era. Comecemos esta madrugada desde agora. Olvidemos por momentos mágoas, angústias, ressentimentos. Vale a pena viver intensamente cada momento. Mesmo o momento do sofrimento é terapêutico. Temos acreditado que a tristeza é síndrome de depressão. Não é verdade. A tristeza é a contrapartida da alegria. A verdadeira sabedoria é: quando você estiver debruçado na janela da tristeza, lembrar-se que atrás a janela da alegria está esperando. E quando se debruçar no parapeito da janela da alegria,
recordar-se que do outro lado alguém está chorando, esperando por nós. E a verdadeira expressão psicológica da nossa vida é consolar o que chora e sorrir com aquele que se rejubila. Então, nasce uma era nova dentro de nós. Então o planeta vai regenerar-se, porque aqueles grandes apóstolos da ciência estarão de volta, estarão mudando, a ciência avança, a arte se renova, as mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias. E Allan Kardec perguntou por que Deus prefere a destruição, para que tudo se renove. É necessário que morra para renascer. Quem vê a tempestade derrubar a floresta, não percebe que logo mais a primavera fará reverdecer tudo e enflorescer-se de bênçãos. Daí, esses fenômenos fazem parte. Então é uma era de mudança de valores, de padrões. E então diz Filomeno, sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre apresentam-se mais expressivas e volumosas, porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável, e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Então nós temos aqui a síntese da grande proposta da era nova. Coroe-se de bênçãos, de alegrias e de esperanças, esquecendo-nos de todo o mal, para podermos lembrar-nos de todo o bem. E como ainda somos muito pobres espiritualmente, mas podemos fazer muito moralmente pela humanidade, digamos assim: Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não puder ser um sembral de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Muito obrigado, Senhor. Estamos de volta, ainda conversando com Éden Lemos, dando sequência ao nosso assunto. Éden, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E se vai haver, ou já está havendo essa depuração no nosso mundo, na Terra, e os espíritos, digamos assim, que já caminharam mais um pouco, os espíritos mais experientes, mais evoluídos, que vão permanecer, o que vai ser feito, digamos assim, dos maus? O que vai acontecer àqueles espíritos que não atingiram esse estágio? Como é que eles vão, ser reencaminhados, digamos assim? Veja bem, a pluralidade dos mundos habitados tem várias perspectivas para a gente entender o funcionamento dela com a nova era, né? Porque é bom a gente abrir um parênteses aqui. O processo de construção da nova era é o que a gente chama mundo de regeneração, né? Que é um processo de transição. Então, de mundo de provas e expiações para o mundo realmente que vai chegar a uma vivência total e plena, um mundo feliz. Então, o mundo de regeneração é essa construção da nova era. Diante disso, tanto espíritos que não conseguiram alcançar as metas de aperfeiçoamento
e relutam em não conquistar, esses vão ter oportunidades ainda durante a construção da nova era, durante o mundo de regeneração, para ser decidido se eles permanecem ou não no planeta Terra. Então, eles, se não tiverem condição de permanecer, tá certo? Eles serão, então, levados a habitar mundos mais inferiores do que o planeta Terra. Isso aí é uma transmigração desses espíritos da Terra para mundos que possam estar de acordo com a condição de evolução deles. Mas também existe um outro lado, que inclusive no livro Transição Planetária e no Amanhecer de uma Nova Era, nós vemos explicitamente bem colocado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Espíritos mais evoluídos de outro sistema solar, né, da região das Pleiades, virão e já estão, inclusive, encarnando na Terra para ajudar o processo de evolução do planeta. Então, a pluralidade dos mundos habitados tanto serve para entender, tá, o destino dos espíritos que não querem continuar na proposta da vivência do Evangelho de Jesus e que continuam presos à prática do mal, do desequilíbrio, do não bem, eles serão transmigrados para um planeta mais inferior. Como estes que já estão vindo, já estão encarnando para nos ajudar, vêm. Então é um processo que a pluralidade dos mundos nos coloca como um dos princípios básicos do pensamento espírita, de que há um processo de cooperação também entre os mundos para a evolução. Ô Éden, eu sou telespectador, estou em casa, assisti o programa e caiu a ficha. O mundo está mudando, o mundo vai mudar e eu? O que é que eu faço? Como que eu me preparo para esse mundo novo? Uma resposta breve, por favor. Estudar o Evangelho de Jesus, seja qual for a perspectiva que a sua religiosidade lhe aponta, e viva a mensagem do amor. A lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é o caminho, independente da bandeira, do rótulo que a gente tem. Esse é o caminho. Preocupou-se com isso, viva a mensagem de Jesus, a mensagem do amor que é universal, e aí está tudo muito bem. E aí você estará preparado para o mundo novo que nós já estamos começando a viver. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco falando ainda sobre o mesmo tema, só que agora quem vai fazer a pergunta são vocês. Voltamos já. Nós agora vamos ao quadro Espírito e Vida Responde, em que vocês, os telespectadores, farão as perguntas a Éden Lemos, o nosso entrevistado de hoje. Eu quero saber o que você está entendendo com esse título de Divaldo Pereira Franco sobre o amanhecer de uma nova era. O amanhecer de uma nova era, o que significa? Cleide Ademar, muito obrigado pelas questões. O significado do amanhecer de uma nova era é exatamente essa conquista de compreensão dos ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que nos convidar a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí existem várias aplicabilidades desse grande ensinamento, síntese do nosso Mestre Jesus, a gente compreender o significado disso e viver. Aliar a compreensão e a vivência. Queria saber sobre o amanhecer de uma nova era. Se fala muito sobre as crianças cristais. E eu queria saber se essas crianças que estão reencarnando agora, elas já são crianças preparadas ou tem alguma diferença das outras crianças que nasceram há tempos atrás? Bom, Fabiola, sem querermos, obviamente, fazer uma discussão sobre esta teoria de classificação de crianças índigos, de criança cristal, pelo que nós já identificamos do conceito de crianças cristais, seriam espíritos já bem evoluídos, espíritos com uma condição de vivência da mensagem de Jesus bem consistente dentro de si. Então, esses espíritos,
eles não vão chegar agora. Esses espíritos sempre estiveram presentes na evolução do planeta Terra. Mas, neste momento em que a Terra está vivendo o amanhecer desta nova era, muitos deles estarão reencarnando, esses espíritos já nobres, esses espíritos que já evoluíram e têm essa vivência da mensagem de Jesus bem sedimentada dentro de si, eles estarão num grupo bem maior e significativo para sensibilizar a grande massa da humanidade de que o bem é o caminho para a harmonia, para a paz e para a felicidade humana. Eu gostaria de saber, Éden, como se dará o início desse processo da nova era? Bom, meu amigo César, esse processo se iniciará, como já falamos em outros momentos da nossa entrevista, em nós, dentro de nós, no interior, no íntimo de cada um de nós. Não é que a gente desvalorize o mundo exterior, não é isso. É que para que a humanidade ela alcance a plenitude da vivência da lei de justiça, de amor e de caridade, reafirmo mais uma vez, os seres humanos, cada um de nós, devemos construir esse reino de Deus que Jesus falava dentro de nós, nesse lugar que existe dentro de nós. Éden, você sempre é bem-vindo no programa Espírito e Vida. Muito obrigado, Nilo, muito obrigado, telespectadores, e que todos possam estar pensando, refletindo sobre a importância de se compreender Jesus e de se viver Jesus em nossas vidas. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa sempre dá orientações quanto a obras que podem auxiliar no aprofundamento do assunto que foi abordado durante o programa. Transição Planetária e O Amanhecer de uma Nova Era. Ambos os livros são de Divaldo Franco, psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.